Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É com grande alegria que iniciamos mais um Evangelho Online pela nossa querida casa, o Grupo Espírita Casa do Caminho, que fica localizada em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, a rua Estado de Israel, número 59, no Brasil. E antes de iniciarmos a palestra de hoje, que trará o tema Parábola do Cego, que guia outro cego, e será conduzida pelo nosso querido Rogério. Peço que todos busquem se acalmar, encontrando uma posição cômoda e confortável, fechando levemente os olhos e fazendo uma profunda e calma respiração, se permitindo trazer toda a atenção para esse momento, deixando de lado temporariamente as tensões, as ansiedades, os afazeres, e focando o nosso precioso tempo nesse momento, em nosso presente. E já sentindo em nossa atmosfera a presença dos nossos queridos companheiros espirituais, que tão diligentemente prepararam o lugar que estamos. Agradecendo também a toda a equipe espiritual da nossa casa, liderada pelo nosso querido Itaporã, que conduz os trabalhos espirituais no plano maior, e junto a todos esses colegas, com as nossas mentes e corações abertos, vamos trazendo à nossa mente o nosso querido irmão Jesus, que nos permite estar aqui hoje juntos novamente em seu nome, aprendendo e divulgando o seu evangelho, dando-nos o conforto que necessitamos, trazendo-nos aquilo que nos falta, acolhendo-nos em nossas necessidades mais profundas. Pedindo também que Ele abençoe nosso querido palestrante Rogério, que ele possa se sentir totalmente intuído por essa equipe, assim como a Ana e o João, que farão a vibração e encerramento, respectivamente, e assim juntos, abertos e felizes por estarmos aqui mais uma vez, elevamos nossa palavra, nossa oração, até o Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Rogério, por favor. Muito obrigado, Fabiano. Olá, queridas amigas, queridos amigos. Que alegria estar aqui com vocês, nesse Evangelho, podendo falar um pouquinho sobre Jesus, e que a paz do nosso Mestre envolva os nossos corações.
Nossa reflexão de hoje começa com uma passagem de Jesus que é descrita pelos evangelistas Mateus e Lucas. E eles contam que Jesus estava em Genezaré, na região da Galileia. Jesus incomodava muito. Ele era o tempo todo espionado, tentado para cair em armadilhas. Os fariseus se encontravam sempre preocupados, não no bom sentido, com Jesus, com seus dizeres, com as suas ações. E aqui convém nós lembrarmos que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica que os fariseus, eles eram muito poderosos em Jerusalém. Eles eram cumpridores fiéis das práticas exteriores, do cultos, das cerimônias, muito orgulhosos e, acima de tudo, eles possuíam uma necessidade de dominação. Usavam a religião mais como uma forma deles atingirem os seus objetivos do que como um objetivo realmente de fé, de uma fé sincera. Tinha uma grande influência sobre o povo, e para o povo eles eram quase como figuras santas. Existiam também os escribas, que eram aqueles doutores da lei, que ensinavam as leis de Moisés e as interpretavam para o povo, e que também compartilhavam dos mesmos princípios dos fariseus. Então está lá Jesus em Genezaré, quando ele é interpelado por fariseus e escribas que lhe perguntam por que os discípulos dele não lavavam as mãos quando iam comer o pão, como era a tradição na época. E Jesus, então, respondendo, disse a famosa frase que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso sim torna o homem impuro. Essa frase já nos daria uma grande reflexão, mas sigamos mais um pouquinho. Esse momento causou um alvoroço entre eles. E logo depois desse episódio, os discípulos chegaram até Jesus comentando com ele que os fariseus estavam escandalizados pelo que ele havia dito. Jesus, então, respondeu aos seus discípulos que toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste, essa será arrancada. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos cairão num barranco. E é com essa passagem que nós descrevemos que nós abordamos o tema da nossa reflexão de hoje, que é a parábola do cego que guia outro cego, e que utilizaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Bar Schutel. Cegos que guiam cegos. Nesse ponto, Jesus estava falando sobre o que podemos chamar de cegueira espiritual. Carl Schutel, nessa obra, ele nos esclarece que há cegos do corpo e cegos do espírito. E aqui é importante nós fazermos um parênteses, uma ressalva, que não é a intenção do autor, de Cair Bar, nem nossa nessa reflexão, menosprezar a toda e qualquer deficiência visual. E continua Cair Bar. E se tão horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Entretanto, bem difícil
ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego. Ao passo que no que se refere às coisas do Espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Se nós refletirmos, se pensarmos no nosso momento atual, em nós mesmos, nas diversas situações que nós vivenciamos, muitas vezes também nos encontraremos dessa forma. Cegos sendo guiados por cegos, cegos guiando cegos. Nós vivemos em constantes conflitos na nossa sociedade atual, de variadas origens. De um lado, temos desajustes internos, desajustes emocionais, nossos medos, traumas, as preocupações da vida, a falta de esperança. E, de outro lado, os desajustes externos. Desafios no emprego, dificuldades no relacionamento, religiões até então muito materializadas, a violência, provas como da riqueza, o desejo por tantas coisas. Toda essa questão e mais a materialidade, ela vem criando uma sociedade onde nós nos preocupamos pouco com os valores espirituais. E sem eles, nós acabamos vitimados pelas dores mais agressivas da alma humana, como a ansiedade, a depressão, os transtornos mentais, rancores, ressentimentos. Tudo isso nos faz fechar os olhos a tudo que é belo, a tudo que é perene, aos valores mais sólidos da nossa existência e ao que é a verdade. Nos faz fechar aos olhos a verdade de Deus, que está constantemente se revelando a nós, mostrando o seu cuidado, nos ensinando, mas muitas vezes nós achamos que ele não está fazendo nada, porque estamos olhando em outra direção e não o estamos enxergando. A cegueira espiritual nos leva a deixar de lado o enxergar com o coração e passamos a visualizar e a valorizar apenas o que nos é aparente, o que é transitório, superficial, a beleza apenas exterior, o que está ao alcance das nossas mãos, e nos deixamos levar pelos apelos do orgulho, da prepotência, da vaidade, do egoísmo, observando apenas o nosso lado da moeda, e com isso somos capazes de cometer descalabros, atrocidades maiores ou menores, visando única e exclusivamente alimentar esse nosso ego, impulsionado por uma dor de um vazio existencial que não se preenche totalmente, pois constantemente sente fome, constantemente sente sede, e no fundo sente sede da água viva que Jesus nos oferece e que com ela nunca mais teremos sede. Quem leu o livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ou mesmo quem assistiu ao filme, irá lembrar que André Luiz, ao desencarnar, ele se encontrava cego espiritualmente. Lá nas zonas inferiores, ele não conseguia perceber os espíritos de luz. Já mesmo em Nosso Lar, depois, movido pelo seu orgulho, pela vaidade de haver sido um médico na sua encarnação terrena, ele demorou para abrir os olhos à nova realidade que o cercava. E a doutrina espírita nos traz que a maior venda
com a qual nós cobrimos os nossos olhos é o orgulho. Pois essa venda não só cobre a nossa visão para o exterior, como também ela acaba pintando um cenário irreal, no qual nós vivemos e no qual nós acreditamos como verdades verdadeiras, irrefutáveis. Nesse cenário, a nossa religião, as nossas ideias e até a nossa sexualidade é que são as corretas. Somos os todo-poderosos, detentores da verdade. E quantos de nós se arvorem em acusar o próximo sob todos os motivos, mesmo os mais banais? Apontamos o dedo. Se alguém gasta com carro, com viagens, é um esbanjador, um perdulário, que não pensa no dia de amanhã. Mas se outra pessoa não gasta com essas coisas, com essas, entre aspas, futilidades, é um avarento. Rapidamente, nós julgamos e classificamos as pessoas, as coisas, as situações em dois extremos, entre o certo e o errado, entre o azul e o vermelho, e esquecemos que estamos julgando sob a nossa ótica, sob as nossas lentes, embaçadas por essa venda. No campo das religiões, então, a prepotência do orgulho é ainda maior, quando acreditamos que o nosso Deus é melhor, que os nossos dogmas, os nossos rituais são os corretos, e menosprezamos o outro. Aqueles que nós seguimos os que estão certos, são os detentores da verdade, e nada mais importa. Isso nós podemos ver em todos os lados, na política, nos esportes, nas opiniões. Se nós não enxergamos o nosso próprio caminho, nós não saberemos escolher o que é o certo e o que é o errado. Não saberemos distinguir entre o verdadeiro e o falso. E aí nos deixaremos levar por fatores que nos conseguirão dominar, arrastando-nos cada vez mais profundamente para o egoísmo, para a vaidade. E nós percebemos isso em muitos lados. Como diz Carbaer Schutel também nesse texto, qualquer homem, por haver frequentado um seminário e ter envergado uma sotaina é um tipo de batina, já se julga com capacidade bastante para ser guia de cegos. Nesse cenário, encontramos muitos cegos guiando outros cegos, muitos se dizendo verdadeiros profetas, não só os religiosos, os detentores da verdade em diferentes aspectos, e agariando seguidores, anteriormente dezenas, centenas, hoje com as redes sociais, milhões de seguidores, pessoas que muitas vezes pouco enxergam, se colocam como condutores. Como se refere a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, de maneira muito atual e muito adequada à nossa realidade, ela diz que a alucinação midiática de toda essa mídia a serviço desse mercantilismo de tudo, vem pouco a pouco tirando o que é o sagrado do ser humano, que acaba perdendo o seu sentido existencial, tombando num vazio de si mesmo. Numa cultura como nós vivemos, imediatista, utilitarista, ela favorece a fuga da autoconsciência do indivíduo para o consumismo perverso,
onde se cultua muito mais o exterior, a personalidade, do que a realidade. E a história e o tempo estão aí, para provar a nós que muitos povos, muitas ideias, muitas tentativas de autoritarismo, de dominação, morreram, assim como seus líderes, porque foram cegos guiando outros cegos. E Jesus faz uma colocação muito exata, precisa e preciosa, quando ele diz que toda a planta não plantada pelo Pai Celeste será arrancada. Porque tudo que não está alinhado com as leis de Deus, com a lei do amor, não continuará. Servirá talvez de aprendizado para nós, para gerações futuras. Carlos Pastorino, estudioso, espírita, ele explica que toda a doutrina, toda a ideia, planta, não inspirada, plantada pelo Pai, mas apenas fruto dos intelectos, da individualidade, do personalismo, ela será cortada pela raiz e totalmente destruída. Nós vemos novamente exemplos disso na história. Quantas seitas, quantas religiões nascem, vivem certo período, 20, 50 séculos, e depois desaparecem, mortas por não terem essas raízes espirituais. Todas as doutrinas, por sua vez, que vêm de Deus, elas estão alinhadas aos valores celestiais. Elas permanecem. São plantas cujas sementes foram lançadas pelo Pai e germinam e crescem, florescem e frutificam no coração dos homens por toda a eternidade. É por isso que o Evangelho de Jesus, ele é perene, ele é atemporal. Jesus nos traz a verdade absoluta. Ele, por muito enxergar, compreendia a pequenez dos nossos sentimentos, a fragilidade nossa e daqueles que estavam ao seu lado, e não perdia e não perde uma oportunidade para nos ensinar, tocar as nossas almas. Essa cegueira espiritual, ela é bem complicada de ser debelada, porque para nos livrarmos dela, ela exige força de vontade, exige esforço próprio para superar a nós mesmos. O nosso maior inimigo não está naquele que nos ofende, naquele que não nos compreende, e sim dentro de nós. Dentro de nós mesmos, com raízes bastante profundas na nossa mente, nos nossos corações, dominando os nossos sentimentos, não permitindo que nós avancemos em nome da verdade, como nos alertou Jesus certa vez. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trava que está no teu. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Dominados pelas nossas imperfeições, muitas vezes não queremos, não podemos ou não conseguimos ver a verdade que é Deus. Porque para chegarmos até Ele, para nos alinharmos com as suas leis, nós teremos que escolher nos transformarmos, nos despojarmos das vestes
da vaidade, do orgulho, renunciar a nós mesmos para poder então ver a luz de Deus, deste Sol Supremo. E aqui nós lembramos de outra passagem descrita na Bíblia, a do cego Bartimeu. Nessa passagem, Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, como sempre. Passava por um lugar onde existiam muitas pessoas doentes, mendigando. Entre elas, essa pessoa cega, Bartimeu. Bartimeu, quando ouviu que era Jesus que passava por ali, começou a gritar, pedindo compaixão. Os outros tentaram impedi-lo, mas mesmo assim ele gritou mais alto, até que Jesus parou e o chamou para si. Bartimeu então levantou, largou o seu manto e foi até o Jesus, que lhe perguntou: "Que queres que te faça?" E Bartimeu então respondeu: "Rabune, meu mestre, que eu possa ver." Jesus então lhe diz: "Vai, a tua fé te salvou." Naquele mesmo instante, ele recuperou a sua vista e passou a seguir Jesus. Bartimeu era um homem invisível na sociedade, tanto quanto outros invisíveis que existem por aí. Tão invisível que nem sequer sabemos o seu nome, apenas que ele era filho de Timeu, porque Bar significa filho de. Ele possuía uma capa, um manto, talvez a capa da invisibilidade. Era a capa da mendicância, a capa do Império Romano, que o consagrava como um miserável, mas que, de certa forma, lhe dava um conforto, uma certa comodidade, porque era permitido que ele, então, pedisse esmolas. Mas ele não quer. Ele acredita que ele não precisa ser assim para sempre. E ele resolve, então, largar a capa. Isso é muito simbólico, porque quando ele larga a capa para ir até Jesus, ele está saindo da sua zona de conforto. Ele está renunciando a algo que lhe dava, de alguma maneira, uma condição de vida e resolve ser curado. Quando ele pede a Jesus para ver, ele mostra que ele quer ser ali o dono do seu destino, que ele quer despertar. E quando o Evangelho diz que ele passa a seguir então a Jesus, nós podemos entender que ele não quer mais voltar a ficar cego, mas que ele quer viver a partir de então os mesmos valores de Jesus. É uma total mudança de atitude, de padrão mental. Para que nós consigamos enxergar, é necessário, então, ter a coragem de seguir Jesus, de nos despojarmos, deixarmos o manto dos nossos vícios, das nossas vaidades, do nosso ego e ter a humildade de gritar, e gritar bem alto, pedindo compaixão. Bartimeu poderia ficar ali, parado, reclamando da sua condição, colocando a culpa no Império Romano, na pandemia, na sua má sorte, mas não. Ele resolve tomar uma atitude, ele não está contente com a sua situação, com a condução que se está sendo lhe dada. E nós vemos tantas vezes pessoas reclamando, invejando a vida de outras pessoas, lastimando por dificuldades passageiras,
colocando a culpa das suas dificuldades em outros, em terceiros. E mais uma vez vem a doutrina dos espíritos nos ensinar que não existe vítima, que as vivências são nossas, as dores são nossas. O passado é uma herança individual. E todas as respostas para as nossas aflições estão lá no nosso íntimo. E para encontrá-las, necessitamos mergulhar em nós mesmos, em nossos sentimentos, em nossos desejos, num processo de autoconhecimento e autorrenovação. A doutrina também nos lembra da misericórdia de Deus e da reencarnação como um fator fundamental de evolução e de ajuste dos erros passados. Quando nós caímos em um buraco, cegos guiados por outro cego, ou cegos guiando outros cegos, nós ainda poderemos sair, ainda que feridos, machucados, quem sabe, através de uma outra encarnação. Mas para que nós possamos ter uma vida espiritual, mental, menos sujeita ao que é prejudicial aos nossos espíritos, torna-se muito evidente essa necessidade de educar os nossos desejos e os nossos pensamentos. E a receita para isso, mais uma vez, nos é dada por Jesus Cristo, novamente, quando ele diz: vigiai e orai. Existe uma necessidade constante de vigília e de discernir entre o que é aceitável, que nos irá transformar em pessoas melhores, e deixar de lado o que não irá nos agregar. É um exercício constante de avaliação, de buscar uma fé raciocinada, não uma fé cega, como nos traz Paulo de Tarso, quando diz: discernir tudo e ficai com o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. E para encerrar, ainda nesse caminho do discernimento, nós podemos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo mais uma vez, no capítulo 19, a mensagem de José, um espírito protetor em Bordeaux. José diz: tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. E que a chama do Evangelho de Jesus permaneça sempre acesa em nossos corações. E agora, seguimos com a Ana e as nossas vibrações. Muito obrigado e muita paz. E agora é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado, e assim vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações.
para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta e em especial nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade. E em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim chegamos ao momento do passe. Nós vamos receber esse passe dos amigos espirituais e seremos guiados pelas instruções que receberemos através de um vídeo, que todos poderemos acompanhar. Nos concentremos, estejamos conectados com o Senhor Jesus. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina penetrando pelo topo de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim chegamos ao encerramento do nosso Evangelho. Um sentimento de profunda gratidão a todos e todas que por aqui passaram, trazendo suas melhores vibrações, trazendo fruto dos seus estudos. Gratidão ao trabalho dos espíritos amigos, liderados pelo querido Itaporã, que preparam estes momentos tão abençoados, dos quais podemos nos beneficiar. Que nós possamos, Senhor, de nossa parte, pedir permissão para encerrar esse Evangelho, voltando aos nossos afazeres, com muita paz, espalhando boas vibrações ao nosso redor. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.